Graças e paz, irmãos e irmãs, bom dia. Mais um dia abençoado, mais um dia lindo, maravilhoso na presença do Senhor e nós aqui com o tempo de esperança. E eu espero que essa mensagem possa encontrar abrigo no seu coração e edificar você nesse dia. Vamos lá, vamos compartilhar da palavra do Senhor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6, 7 e 8. E aqui fala sobre a lei da semeadura. Vamos lá. Mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 9, versículo 8. Como absorver princípios de Deus vivendo em tempos de crise, vivendo em tempos difíceis, em tempos de escassez na nossa vida. Não só o que nós estamos vendo já há algum tempo, alguns meses, mas todos nós passamos por tempos difíceis, tempos de luta, tempos de escassez. E aqui o apóstolo Paulo não está perguntando, ou ele não está fazendo uma colocação que depende do tempo que nós passamos, se nós estamos em abundância, se nós estamos em escassez. Não, ele não diz isso, ele simplesmente coloca aqui um princípio, que é o princípio da semeadura. Ele começa dizendo o seguinte, né? Na verdade, o que ele quer é falar sobre a motivação que nos leva a fazer alguma coisa. A maioria das pessoas, quando lê esse texto, pensa logo em dinheiro. Por quê? Porque dinheiro é aquilo que traz a proteção, é aquilo que traz o sustento, por isso a gente trabalha por causa do dinheiro. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é algo que vai muito além da perspectiva do trabalho e do sustento. Por isso que muitas vezes a gente diz, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ser aquilo, porque eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, aquilo que eu possuo não é suficiente. Ou seja, o dinheiro e os recursos acabam sendo um impeditivo para que a pessoa ela desenvolva aquilo que ela realmente é, aquilo que Deus colocou na sua pessoa para que ela possa ser. E ele começa dizendo aqui, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia em abundância também ceifará. E aí ele vai dizer aqui, existe o primeiro princípio, você recebe na medida que você contribui. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Eu vou colocar para vocês na semana que vem, no tempo de esperança da semana que vem, ou quem sabe na live não vai dar porque a gente fica ao vivo, mas quem sabe a gente lá na escola dominical, ou então no tempo de esperança, veja, eu vou colocar uma imagem da pequena hortinha que eu fiz aqui. É uma coisa maravilhosa quando você planta uma sementinha e aquilo redunda em fruto e aquilo se torna em alimento. Um tempo de dedicação, um tempo de espera, um tempo de investimento. E é muito legal quando você faz isso, né? Você vê, né? Você lidando com a terra. Então, hoje muitas pessoas já não lidam mais com a terra, né? Nós já não temos mais uma sociedade agropastoril. Saímos para trabalhar, fazemos outras coisas, né? Existem milhares de tipos de trabalhos, né? De profissões, onde
Nós desenvolvemos os nossos dons e as nossas habilidades e recebemos um pagamento por isso. E na medida que você trabalha, você recebe, né? Na medida que você investe seu tempo, investe seu esforço, investe a sua dedicação, investe seu dom, investe seu talento. Você tem um pagamento por isso. E ao passo que se você não trabalhar, ao passo que se você não investir nem seu tempo, nem o seu esforço, nem o seu dom, nem o seu talento, você recebe alguma coisa por isso, né? E aqui diz, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, pouco também colherá. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Bom, esse é um princípio, né? O segundo princípio é que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza. Eu tenho que contribuir, né? Eu tenho que fazer o bem. A gente precisa entender que fazer o bem é bom para a gente mesmo. Quando a gente falou na live passada a respeito dos maus pensamentos, e que a gente deve cultivar os bons pensamentos, porque isso volta para nós. Nós não desejarmos mal a quem quer que seja. E nós não termos não somente a boca, mas a mente disposta para abençoar a pessoa, não importa quem ela é. Mas isso volta de alguma forma para a gente, porque isso é uma semeadura. E só Deus, que é onisciente, pode entender aquilo que se passa dentro de nós, as motivações reais, concretas. E aqui ele está dizendo, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não por tristeza eu tenho que fazer isso, ou por obrigação, né? Por constrangimento, você é constrangido a fazer isso. Não existe uma obrigação, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quando você dá com alegria, é porque você tem a certeza de que aquilo que você está investindo, isso retornará para você. Assim como você tem a certeza, e existem até leis para corrigir os erros, de que se você trabalha, você tem direito a esse pagamento. Você sabe que no final do mês você vai receber, porque você está trabalhando para isso. Aí você vai receber um pagamento, uma paga por isso, e com isso você vai ter o sustento da sua casa, você vai viver a sua vida. Então é essa mesma certeza, cada um contribua o que dá com alegria. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo que é uma alegria contribuir, porque isso retorna, isso é uma lei, isso é uma lei. Talvez, creio eu, a lei mais poderosa que possa existir no reino de Deus, que é a lei da semeadura, que é a lei da vida, que é a lei onde você gera alguma coisa a partir do seu investimento, da sua dedicação, daquilo que você tem, você doa e você não retém isso para você. Então, eu quero profetizar uma coisa hoje para você. Aquilo que hoje é a tua fome, aquilo que hoje é a tua sede, se você investir, vai virar uma fonte na sua vida. Uma fonte a jorrar, não somente abençoando a sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas. Quando a gente vive uma vida de ansiedade, a gente perde o governo da nossa vida, a gente perde o norte, a gente perde a direção. E isso tem sido o principal alvo do diabo contra nós, né? Colocar você ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada, tenso. Aí você perde o governo, você perde a autoridade, você perde a capacidade de tomar as decisões, a criatividade, né? A produção, aquilo que você faz, né? E você é atingido muitas vezes na saúde. Então, quando o apóstolo Paulo diz, Deus pode fazer-vos, aí vem o terceiro princípio, né? Abundar-vos em toda graça. Então, o que ele está dizendo não é simplesmente o primeiro princípio, se você semeia pouco, você vai colher pouco, se você semeia muito, você vai colher muito. E ele vai aprofundar um pouquinho mais, ele vai dizer assim, o importante é que você também, além disso, você ter
essa noção de que na medida que você se dedica, você recebe, na medida que você dá, você será retribuído e recompensado, a motivação que te leva a fazer isso também é muito importante. Por quê? Que esse segundo ponto é muito importante, porque tem um terceiro. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, olha só, abundar-vos em toda graça. A graça de Deus vem sobre nós. A fim de que, ou seja, tem um propósito, tendo sempre, nem em algumas ocasiões, mas tendo sempre, em todo o tempo, em tudo, em todas as coisas, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então, o Senhor diz na sua palavra que Ele pode nos dar ampla suficiência para que possamos realizar as boas obras. Esse texto é tremendo, porque o Senhor diz que Ele pode nos fazer abundar em todas as coisas e nos dar ampla suficiência. Né? O projeto de Deus é lhe dar sempre muito mais do que o suficiente. Todas as vezes que doamos, o Senhor nos retorna com isso muito mais do que o suficiente. E aprendemos que isso daí é um princípio. A gente vai dando e vai recebendo. A gente vai dando e vai recebendo. Em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Então, em João capítulo 4, versículo 14, diz que aquele que beber desta água não só terá mais sede, pelo contrário, se tornará uma fonte. Então, fonte é para que você é superabundância, é saciar não somente a sua sede, mas a sede de outros. Ou seja, Deus quer te dar mais do que o suficiente para praticar as boas obras. E muitos recebem mais do que o suficiente em dons, em finanças, uma série de coisas, né? em tudo, mas não praticam nada com isso. E por isso estancam, e por isso vão parar de receber. Mas quando o Senhor diz para aquela mulher samaritana, olha, pelo contrário, você vai se tornar uma fonte. Você não vai saciar somente a sua sede, você vai se tornar uma fonte. Ele fala assim, não é somente a sua sede que será saciada, vai ser a sua sede que será saciada, você vai saciar a sede de outros, e você vai ter super abundância, porque vai ser uma fonte. A promessa que Deus tem para nós, e que eu quero profetizar aqui nessa manhã, nesse tempo de esperança, é que aquilo que hoje é a tua sede vai se tornar uma fonte amanhã. Aquilo que hoje é a sua necessidade vai virar o teu testemunho e você vai ter para não somente suprir as suas necessidades, mas para você dar para outros, para você suprir a necessidade de outros. Eu quero declarar, eu quero profetizar que na área da sua necessidade, hoje, Deus diz que, pelo contrário, eu não vou saciar somente a sua sede. Eu não vou lhe dar somente aquilo que você está precisando de acordo com a sua necessidade. Eu não vou saciar somente a sua sede, eu não vou saciar somente a sua fome, mas eu vou lhe dar condições de ainda abençoar outros. Creia nisso, isso é um princípio. Aquilo que te aprisiona hoje, aquilo que te cativa hoje, será usado para libertar outros amanhã. Aquilo que é a sua sede hoje, Deus vai usar como fonte para saciar a sede de outras pessoas. Receba essa palavra. Deus vai lhe dar ampla suficiência em todas as coisas. Creia nisso, que não se mova pela dificuldade que você está vivendo hoje. Não se mova por isso. Não se mova por isso. Deus, ele diz assim, existe um princípio. Semeia, independente das circunstâncias. Mas eu estou passando por essa situação difícil. Não
importa, semeia, porque isso é um princípio. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. É isso que o Senhor dizendo. As tuas limitações hoje, elas não podem servir de um motivo que te impede a você fazer a boa obra. De você dar alguma coisa, sempre temos alguma coisa para oferecer. Então, ainda que nós estejamos vivendo algum tipo de carência, a gente sempre tem algo a oferecer de bom. Isso fala de uma mudança interior em nós. Isso fala de uma perspectiva de confiarmos nas promessas do Senhor, nessa promessa do Senhor. Isso fala de que nós acreditamos de fato no Senhor e a gente vai praticar uma semeadura, um investimento. E o Senhor fala, faça isso com alegria, não faça porque você é constrangido, não faça simplesmente porque você é obrigado. Aí eu vou fazer, eu não me agrado disso, mas eu vou fazer, não, faça com alegria, porque o Senhor ama aquele que semeia com alegria. Sabe por quê? Porque depois, Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer-vos abundar, para ter abundância. É isso que ele está dizendo. Em vós toda graça, toda graça. A graça do Senhor vem preenchendo todas as coisas da nossa vida. Não, você não fica alegre quando você recebe a bênção. Você está passando por um momento de aperto, de repente aquela dificuldade, ela passa, o Senhor vem com livramento, o coração se torna mais alegre, você se torna mais educado com as pessoas, mais gracioso com as pessoas, a alegria toma conta do seu coração e você, aquele tempo de tensão acaba. Vamos aprender a dançar antes que o mar se abra. Vamos aprender a tocar o tamborim, como a Miriam tocou o tamborim, pegou Miriam, tocou o tamborim, depois Deus livrou o seu povo e tal. Porque depois do livramento, todo mundo dança. Depois da bênção, todo mundo dança. Todo mundo canta, todo mundo pega o tamborim, fica saltitando. Aleluia, glória a Deus, porque o Senhor nos livrou. Eu quero ver cantar antes. Eu quero ver louvar antes. Eu quero ver tocar o tamborim antes. Confiadamente, saber que o Senhor, Ele é poderoso para nos fazer abundar toda a graça em nós, a fim de que, tendo sempre, em tudo, em todas as coisas, toda a suficiência, oh glória, aleluia, né? Abundeis em toda boa obra, aleluia. Que assim seja na sua vida. Nesse tempo de esperança, quero profetizar sobre a tua vida abundância. Aquilo que hoje te escraviza vai ser a tua libertação amanhã. Aquilo que hoje te faz chorar será motivo de alegria, não somente na sua vida, mas na vida de muitas pessoas no dia de amanhã. Creia nisso. Invista no Espírito do Senhor sobre a sua vida. E você vai ver que aquilo que diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, é a maior realidade que pode existir, né? Tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Que você colha a abundância de Deus, que você colha a paz de Deus, que você colha a proteção de Deus, que você colha a bondade do Senhor, que você sempre possa colher a provisão de Deus sobre a sua vida, mas com ampla suficiência, abundantemente sobre a sua vida. Amém? Que o shalom de Deus venha sobre você, sobre a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Beijo no seu coração e até a próxima.